Sabe quando a gente pensa em adubação foliar? Imagem que vem à cabeça é quase sempre a mesma. Uma gotinha de nutriente pousa na folha e pronto, trabalho feito, né? Só que a história real, ela é bem mais profunda e olha, muito mais fascinante. Hoje a gente vai desvendar a jornada secreta dos nutrientes, um caminho super complexo que vai muito, mas muito além desse simples contato com a superfície da planta. Isso já nos leva direto para a pergunta que muda tudo. Por que o nutriente ali, em cima da folha, não é garantia nenhuma de que a planta está nutrida? A resposta para isso está numa série de barreiras de pontos de controle que a própria planta usa. Ela transforma um ato que parece simples num processo biológico super sofisticado. Então, aqui está o pulo do gato de toda essa nossa análise. A maior barreira não é aquela camadinha de cera na superfície da folha, a tal da cutícula. Não. O desafio decisivo, o verdadeiro portão que precisa ser aberto, é a membrana das células vivas. Ou seja, a absorção que realmente funciona é um evento biológico e não apenas físico. Para a gente desvendar essa viagem, nosso roteiro vai ter 4 paradas bem importantes. Primeiro, vamos ter uma visão geral da jornada. Depois, a gente mergulha na fase passiva, que é a entrada física. Em seguida, vem a fase ativa, onde a biologia da planta assume o controle de vez. E por último, vamos conectar tudo isso com a prática, vendo como funciona do laboratório ao campo. Vamos lá. A absorção foliar pode ser vista como uma verdadeira corrida de obstáculos. Não é um salto único, de jeito nenhum. É uma sequência de etapas, cada uma bem definida. E cada uma delas tem suas próprias barreiras, suas próprias regras, alternando entre desafios que são puramente físicos e controles que são rigorosamente biológicos. Então, vamos acompanhar esse caminho passo a passo. Tudo começa com a deposição do nutriente na folha. O segundo passo é a entrada, um processo que é passivo. Uma vez lá dentro, ele começa a se mover pelo apoplasto, que são os espaços entre as células. E o passo final, mais crítico de todos, é a internalização no simplasto, um processo ativo que joga o nutriente para dentro da célula viva. Só a partir daí é que ele pode ser metabolizado e, de fato, utilizado pela planta. Agora vamos focar na primeira grande etapa, a entrada física. Nessa fase, quem manda são as leis da física e da química. A planta ainda não está, digamos, gastando a sua própria energia para gerenciar esse processo. A força que empurra os nutrientes para dentro aqui é a difusão. É um movimento supernatural que vai do lugar de maior concentração, ou seja, a gota do pulverizador, para o lugar de menor concentração, que é dentro da folha. É pura física em ação, sem nenhum custo de energia para a planta. E o que é bem interessante aqui são os diferentes portões de entrada. Para íons pequenos e polares, tipo cálcio e nitrato, o caminho preferencial são os poros aquosos na cutícula. Eles funcionam como os microcanais, mas, atenção, só funcionam se tiver um filme de água contínuo. Outra via de entrada é através dos estômatos, mas essa rota é um pouco mais complexa, sabe? Nem todos os estômatos estão abertos ou prontos para permitir essa entrada. Uma vez que o nutriente conseguiu entrar na folha, ele chega no apoplasto. A melhor analogia é pensar no apoplasto como se fossem as paredes e os corredores de um prédio, enquanto as células são os apartamentos. Ele serve de caminho, claro, mas também é uma superfície reativa que pode prender cátions, funcionando como um filtro ou até um armazém temporário. E esta citação que vem da pesquisa marca o ponto de virada da nossa história. A eficiência agronômica, aquilo que realmente importa no campo, não vem do nutriente que só penetra a folha e fica lá, parado no apoplasto. O verdadeiro sucesso depende dele completar a jornada e chegar ao simplasto, que é o interior vivo da célula. Então, vamos para a segunda fase, que é a decisiva, o controle biológico. É aqui que a planta deixa de ser uma espectadora passiva e literalmente toma as rédeas do processo. Ela passa a controlar ativamente o que entra e o que fica de fora do seu metabolismo. O destino final, o grande objetivo, é o citoplasto. Esse é o citosol, o interior vivo da célula, onde todas as reações bioquímicas acontecem. É aqui que um nutriente deixa de ser um mero íon em solução e se torna, de fato, parte da vida e da estrutura da planta. E para cruzar essa fronteira final, para sair do corredor do apoplasto e entrar dentro do apartamento do simplasto, não basta só empurrar a porta. A célula precisa gastar energia e usar uns porteiros altamente especializados, as proteínas transportadoras de membrana. É um processo super seletivo, regulado e que tem um custo energético real. E o grande motor que energiza essa fronteira toda é uma bomba de prótons, a H mais ATPase. Pensa assim, ela usa a energia da planta, o ATP, para bombear prótons para fora da célula.
Isso cria uma espécie de bateria na membrana, com uma diferença de pH e um potencial elétrico, e é essa energia armazenada, essa bateria, que os transportadores usam para trazer os nutrientes para dentro. É um sistema brilhante de transporte ativo secundário. E a prova disso vem de experimentos fantásticos. Em estudos com milho, depois de aplicarem fósforo na folha, ele foi detectado dentro do simplasto em questão de poucas horas. E o mais incrível, a planta reagiu geneticamente, aumentando a produção de transportadores específicos para o fósforo. Isso mostra que não é só absorção, é um verdadeiro diálogo bioquímico ativo. Ok, a gente já entendeu a fisiologia. Mas como é que tudo isso se traduz na prática, no que acontece lá no campo? Quais são as implicações reais desse modelo de duas fases para a agricultura? A gente pode resumir tudo nesse modelo aqui, que é prático e poderoso. A primeira fase, a de penetração, é passiva e depende de mais de fatores do ambiente, como umidade e temperatura. Já a segunda fase, a de internalização e uso, é ativa e depende diretamente do estado fisiológico da planta, da saúde dela e da sua capacidade de gerar energia. E é esse modelo que explica perfeitamente por que os resultados da adubação foliar variam tanto. Ele explica, por exemplo, o efeito local de nutrientes pouco móveis, como o cálcio, que até podem entrar, mas têm dificuldade de sair do lugar. Explica também a resposta rápida de nutrientes móveis, como o fósforo, que, uma vez internalizados, são translocados com eficiência. E o principal, explica a altíssima variabilidade dos resultados, que dependem dessa sintonia fina entre o clima, que governa a fase passiva, e a saúde da planta, que comanda a fase ativa. Então, para a gente fechar, a pergunta que fica é esta: a adubação foliar é simplesmente um ato físico de aplicar um produto ou é o começo de um diálogo bioquímico, complexo e dinâmico com a planta? Como a gente viu, a ciência deixa bem claro que é muito mais um diálogo, onde a resposta da planta é tão importante quanto a aplicação em si.